E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou pode me chamar de Outono, muito prazer. E é um prazer inenarrável estar de volta aqui, conversando e papeando com vocês sobre coisas da vida, pra, claro, nos tornarmos sempre nossa melhor versão, que esse é o foco dos vídeos que eu trago aqui pra vocês, né? E, enfim, hoje vamos falar de histórias de amor. Nem sempre são sobre histórias de amor. O que relacionamentos que não deram certo podem nos ensinar. E aí eu vim trazer aqui nesse vídeo um pouco de relatos de relacionamentos românticos que não deram certo. Por que eu digo não deram certo? Porque as pessoas, elas têm uma tendência a achar que porque não foi pra sempre, não deu certo, mas eu nem acho muito que é por aí, não. Mas, na verdade, eu vou trazer aqui alguns relatos de experiências para falar sobre o que, após esses relacionamentos não terem ido pra frente, o que eu comecei a me curar, vou colocar esse termo, porque teve aqui dois pontos muito importantes, dois relacionamentos, assim, duas experiências muito importantes para esse meu processo de autoconhecimento, mas que também teve aqui uma outra coisa aqui que me alavancou, que me deu um insight para uma outra parada, que era de vida profissional, enfim. E aí a ideia nesse vídeo é falar sobre esses relacionamentos e como o não dar certo, né, me influenciou e me fez pensar, claro, durante todo um processo, que foram processos que levaram tempo aí, um tempo significativo, mas como hoje eu olho pra trás, eu falo assim, caraca, que bom, sabe? Que bom que isso aconteceu, que bom que eu vivi essa experiência e que essa experiência me trouxe pra esse lugar, me fez pensar sobre determinadas coisas e me fez ser uma pessoa melhor que eu sou hoje. E vale aqui lembrar que isso não aconteceu por causa das outras pessoas, aconteceu por causa de mim e o que eu fazia com o que tinha me acontecido. E aí vale falar uma coisa aqui importante, que não estou aqui jamais falando mal sobre qualquer pessoa que eu tenha me relacionado anteriormente. É uma coisa que eu acredito fielmente, é que a gente atrai quem a gente é e não quem a gente quer atrair. Então, assim, naqueles momentos da minha vida, eu estava vibrando aquilo, então era o que eu ia atrair pra minha vida, enfim. Então, nunca vou estar aqui, nunca vou falar no vídeo mal de alguém. E até porque me relaciono muito bem com as pessoas que eu ainda tenho contato, né? Enfim, mas vamos então engatar aqui. E eu espero que esse vídeo aí coloque uma semente, uma pulga atrás da sua orelha pra você pensar e levar esses relatos e essa papeação pro que pode ser bom pra você e para o que for válido. Beleza? Então, vambora aqui. Minhas anotações estão uma verdadeira bagunça. Eu acho que eu nunca fiz anotação tão zoneada, mas eu vou tentar me encontrar aqui. Então, beleza. Meu primeiro relacionamento longo, assim, foi na época da minha adolescência, e aí eu me casei e eu fiquei, tava fazendo umas contas, eu fiquei 10 anos nesse relacionamento, 10 anos e uns quebradinhos. Então foi lá, eu comecei a namorar com os meus 16 anos, e aí casei com 18, com 27, esse relacionamento acabou. E naquele momento da minha vida, eu, não sei se eu posso colocar que eu cresci na igreja, né, mas enfim, naquele período da adolescência eu tava na igreja. E tem eu tinha muitas convicções na minha cabeça e, assim, muitos valores e muitos princípios que muitas vezes um peso religioso nas nossas vidas. E é que eu não estou falando mal da religião, mas como muitas das vezes elas se colocam pra gente. E aí, quando esse relacionamento acabou, eu tive que lidar com umas coisas muito mais atrelada a valores e princípios que eu acreditava que eu estava ferindo do que ao fim de um relacionamento romântico. E por que eu digo isso? Porque nesse meu primeiro relacionamento, eu não me apaixonei pela pessoa, enfim, enfim, claro que tinha ali parceria, companheirismo, etc, mas eu não teve aquela coisa, principalmente na adolescência, né, de se apaixonar e tudo mais, tanto que essa pessoa ficou tentando ali mais de um ano me namorar, e aí depois conseguiu, então foi
Na minha cabeça, foi uma coisa muito com o pé no chão, de entrar num relacionamento e me casar, enfim, e que teve alguns contextos ali no entorno também que influenciou. Mas até aí, beleza. E aí, abrindo um outro parênteses aqui pra te dizer que eu não sou uma pessoa que acredito em alma gêmea, sabe? Essas pessoas, assim, que acreditam que existe um ser humano no mundo, que é sua alma gêmea, que é a metade da sua laranja. Eu não acredito nisso. E aí, eu, lendo um livro muito interessante, ele fala sobre opostos compatíveis. É um livro, eu anotei aqui. Esse livro, quando eu tava lendo alguma coisa, aí eu falei, cara, queria um livro que falasse sobre... Não sei se o termo é persuasão, não, mas assim, de causar boas impressões e tudo mais. Eu lembro que na época eu fiquei pirando um pouco com isso. E eu fui procurar na internet e aí apareceu esse livro pra mim. Eu falei, não tô interessada como um viés romântico, né? Mas isso aqui pode me ser muito útil pra outras conversas e relações. E aí o nome do livro é Como Fazer Alguém Se Apaixonar por Você em Até 90 Minutos. E é um livro muito bacana, assim, foi um livro que eu comecei a ler e aí terminei, não terminei, e aí agora voltei pra terminar de ler ele, e aí foi onde eu vim fazer esse vídeo. É um livro do Nicholas, acho que é Boltzmann. E nesse livro ele fala sobre opostos compatíveis, e ele dá não sei se é uma numeração, não lembro exatamente, mas de quantas pessoas possíveis de opostos compatíveis podem existir. Então é muito provável que você tenha vários opostos compatíveis aí, em nível de objetivo de vida, de interesses, etc. Então, só pra pontuar aqui que eu não sou uma pessoa que acredito em alma gêmea, porque a gente pode se interessar por diversas pessoas e combinar com muitas pessoas, enfim. E aí, voltando aqui, quando eu terminei esse relacionamento, então eu comecei... Cara, pensa comigo. Eu tinha 16 anos quando comecei a namorar, e aí eu me separei com 27 anos. Na minha cabeça, depois pensando muito, era muito eu saí de uma cuidadora para um cuidador, sabe? Da minha mãe para o esposo. Foi uma coisa meio assim, porque é isso, eu tava na adolescência, e aí casei muito nova e tudo mais. E aí, quando eu me separei com 27 anos, eu me senti indo pra vida adulta naquele exato momento. E aí eu tinha uma relação péssima com finanças, eu não sabia... Cara, eu tava realmente indo pro mundo naquele momento que tava sozinha no mundo, tendo que dar conta de mim. E aí a primeira coisa que eu fui fazer, que eu lembro, eu comecei a ver muitos vídeos, muitos conteúdos que falassem... Primeiro, eu lembro que eu fui assistir muito conteúdo sobre sexualidade e tudo mais, porque, sei lá, eu acho que isso é uma coisa que acontece com as mulheres quando elas se separam de um longo período de relacionamento. Elas vão, sei lá, buscar se conectar de novo com o próprio corpo, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a acompanhar uma influencer e comecei a consumir esse conteúdo, e aí desse conteúdo, numa conversa, ela falou alguma coisa sobre... finanças, que não sabia lidar com finanças e que o esposo dela tinha ajudado. E aí eu falei, cara, aí sabe, acendeu uma lâmpada assim, eu falei, mano, eu não sei lidar com finanças. Aí eu comecei a procurar conteúdo sobre dinheiro, como lidar com dinheiro, enfim. E aí eu comecei todo um processo de autoconhecimento. E é muito legal, porque isso tem 7 anos? Foi em 2017, não sei, faz as contas aí. E aí eu comecei todo um processo de autoconhecimento, e aí eu caí em Pedro Calabres. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu falo desse ser humano incrível com muita frequência, porque foi uma pessoa ali que aí estava trabalhando neurociência, psicologia não, ele fala de comportamento e tudo mais a partir da neurociência. E aí eu comecei a alavancar e comecei o meu processo de cura... No sentido de... Porque eu me sentia muito uma fraude, sabe? Eu falei, caraca, eu fiz o que eu jamais pensaria em fazer, que era me separar, enfim, casamento era pra vida inteira. Enfim, eu estava me curando de uma grande crise existencial, porque eu me sentia uma impostora na minha própria vida. E aí esse período de autoconhecimento durou muito mais, mas esse período, assim, sabe assim... um momento de fossa, de bad, porque no meu contexto todo mundo achava que não fazia sentido na cabeça das pessoas o fato de eu estar me separando, não tinha um porquê. E aí uma coisa que eu fazia muito, depois pensando, era eu ficava tentando me justificar os meus motivos, e ninguém ia entender os meus motivos, porque eu queria, outra pessoa não, e eu tava num contexto de que casamento era pra sempre. Enfim, e aí foi um ano muito
de tentar lidar com aquilo que eu acreditava como princípios, como os valores, o que era uma estrutura rígida religiosa, o que era de fato ali uma coisa, princípio meu e tudo mais, enfim. Aí foi um ano assim, gente, mas foi um ano, sabe, uma sofrência, um ano de ter que lidar comigo, enfim. Eu sou da seguinte opinião, que até os 30 anos você vai tropeçar em alguma coisa que você falou que não faria na vida, ou enfim, que militaria muito. Até os 30 anos isso vai te alcançar, e que bom, porque a gente repensa muitas coisas e coloca na balança o que de fato é bom ou não tão bom. Então a primeira coisa aqui, né, sobre as histórias de amor, que nem sempre falam sobre histórias de amor, é esse primeiro relacionamento que não deu certo, que durou muito tempo, mas o que ele me trouxe depois do rompimento. E aí eu brinco, que eu falo assim, cara, não desejo um processo de divórcio pra ninguém. E ao mesmo tempo eu penso, cara, todo mundo tinha que passar por isso. É meio que um paradoxo. Porque a forma como eu evoluí como pessoa, cara, bizarro, assim, bizarro. Mas é isso que a gente vai falar também um pouco mais no vídeo, né? O que você faz com as coisas que te acontecem, com as consequências, com os resultados da sua escolha. Se você não faz nada, você vai se afundar e vai viver aí no automático lá de infinito e boa sorte. E então, assim, foi meu primeiro boom, assim, na minha vida, foi esse período que aí eu comecei a entender o que era descobrir o que era autoconhecimento, fui mergulhar de cara nisso e reverberando para outras coisas da minha vida. Então, é uma história de uma experiência de um relacionamento romântico que não foi pra frente, mas que hoje eu penso assim, eu falo, cara, não dava pra continuar naquele relacionamento, no sentido de que eu não teria essa mentalidade que eu tenho hoje se eu continuasse naquele relacionamento. Não pelo relacionamento, não pela pessoa, mas acho que pela ambiência, pela maturidade, enfim. E aí isso é uma coisa que hoje eu falo, caraca, sabe, que bom que isso aconteceu. Na época foi uma merda, né, gente? Não tô romantizando separação, não. Mas que bom, é uma das coisas que eu penso assim, caraca, que bom. E aí, beleza. Eu acho que você lidar com quebra de princípios e valores pessoais, pelo menos pra mim, né, que sempre fui recatada e... Sempre fui não, né? Agora eu tô mais na época, né? De a boa companhia, Caraca, você ter um baque desse, assim... eu acho ótimo pra você se reentender, ressignificar, sabe? E foi uma das grandes coisas ruins que aconteceram que gerou uma coisa muito boa, sabe? E aí, beleza. Passa um ano depois, bem exatamente, assim, um ano depois, eu conheci uma pessoa e essa pessoa foi o oposto desse primeiro relacionamento, porque foi, caraca, eu me apaixonei, a pessoa se apaixonou e foi tipo, aquelas coisas assim, intensidade, tudo muito intenso, tudo muito louco, não louco de fazer besteiras, mas assim, de intensidade. Quem já se apaixonou sabe, né, gente? Enfim. E aí, eu lembro o modo como eu me sentia em relação àquela pessoa. Lembra que eu estava entrando na vida adulta, tinha 1 ano. Até então, sei lá, eu vivia, sei lá, numa bolha, não sei. Mas eu lembro que eu me sentia muito bem pós-adolescente descobrindo a vida. E essa pessoa já era vivida, enfim, trabalhava muito tempo, pagava as próprias contas, era mais velho. E eu lembro de ter essa sensação. Eu tinha a sensação de me sentir pequena. Não que ele me fizesse me sentir pequena, não, tá? É sempre uma percepção nossa sobre nós mesmos. E enfim, ele já tinha conquistado muita coisa. Tinha muita coisa que eu admirava ali. E, enfim, aí tem uma coisa aqui muito, muito interessante. Que eu era muito cautelosa. Até então, na minha cabeça, é assim. Apesar de me sentir... essa coisa de pequena, meio inferior, em sentido de conquistas e tudo mais, isso tem a ver com crença, tá, gente? Mas isso aí a gente fala um pouquinho mais pra frente aqui. E em outros vídeos, tem vários vídeos aqui no YouTube sobre. Enfim, eu lembro que eu tinha um mecanismo de proteção, porque eu achava aquilo tão assim... Cara, isso tá acontecendo comigo mesmo? Eu tava tendo uma relação de paixão que eu nunca tinha tido eu tinha tido na adolescência, muito adolescência, sei lá, 13, 14 anos, enfim, mas não como aquilo, sabe? Pós-vida adulta, enfim.
E aí, eu lembro que eu era muito cautelosa em relação a expor o que eu tava sentindo. Apesar de expor bastante e ter essa recíproca. Mas eu era assim, eu esperava a pessoa dar um passo pra eu avançar um passo. E isso é bom, é importante. Eu acho que é importante você não sair jorrando ou se entregando. Ou se você não tem que ter feeling, gente. Tem que ter feeling de retorno, pelo amor de Deus. Senão você se entrega demais, a pessoa não se entrega quando tu vê, só você tá naquela vibe. E aí, enfim, eu fui fazendo assim e foi fluindo, que era uma maravilha. E aí, o que aconteceu? A pessoa recuou. E, mano, quando a pessoa recuou, aí, enfim, no início era isso, cara, no início era assim, em algum momento isso aqui vai pra frente, porque tá todo mundo muito certo de que gosta muito um do outro, que não sei o quê. E aí, quando a pessoa recuou, eu já tava completamente envolvida, né, a pessoa também tava envolvida, só que tava confusa, enfim. E aí, depois foi uma confusão de hora queria, hora parecia que não queria, e... Aí aqui tem uma chave importante. Apesar de cautela ser importante, não acho que, já que não vai funcionar mesmo, que se lasque. Não é sobre isso. Mas, apesar da cautela ser importante, ela não vai te garantir absolutamente nada. E assim, isso era um mecanismo de segurança meu que funcionou até um ponto, mas é isso, não é garantia de nada. E meu amigo, minha amiga, a vida adulta é sobre isso, sobre escolha, risco, façam suas apostas e vai que vai, assim. Não existe garantias na vida adulta. Existe, escolha, assuma a responsabilidade da sua escolha, de que pode dar certo ou pode dar errado. E é isso. Mas, cara, naquela época, eu tinha muita coisa em mim ainda. De não me entender, de ainda não me conhecer. Hoje, olhando, né, vendo que eu me conhecia... porque hoje, me conhecendo muito, vendo que eu não me conhecia quase nada, assim... Tinha muita coisa de dependência emocional. Dependência emocional no sentido meu, tá? Não é... Quando a gente fala dependência emocional, as pessoas às vezes acham que a outra pessoa é uma escrota com a outra. Não é nada sobre isso. É sempre sobre a gente. E muita dependência, por quê? Porque eu transferia muito. Eu admirava muito aquela pessoa. A ponto de achar, assim... Caraca, como é que todo mundo não se interessa por essa pessoa? É engraçado, né? Como assim todo mundo em volta não se interessa por essa pessoa? Essa pessoa é muito incrível, é muito braba, enfim. E aí tinha muito uma questão de transferência. O que é a transferência? A pessoa tinha muitas conquistas que eu admirava e que eu queria muito pra mim também. E isso me fazia, o modo como eu enxergava, me fazia me sentir menor, me fazia enxergar a pessoa muito maior do que não é do que era, assim, porque somos iguais, né, mas assim, muito maior pra mim, era uma coisa absurda de pensar o que essa pessoa viu em mim. E aí é isso, essa transferência era eu transferindo uma coisa que eu queria muito pra minha vida pra a outra pessoa, mas essa pessoa tá comigo, então de certa forma ela supre um pouco essa minha necessidade de ter e conquistar o que eu ainda não tive, o que eu ainda não conquistei. Isso aqui, cara, é um grande sinal, assim, de atenção. Eu queria muito fazer parte da vida daquela pessoa, mas assim, eu queria muito. E aí, quando você quer muito fazer parte da vida, do contexto, dos amigos, da família... Isso tem que estar, mas assim, quando isso excede, isso tá te mostrando alguma falta. Alarmes, assim, pisca-alerta pra você. Tá identificando. Isso é sinal de alguma falta em você. Eu tô tão insatisfeita com a minha vida, eu tô tão frustrada com a minha vida, que eu quero muito pertencer à vida do outro. Que isso de alguma. Pertencer à vida desse outro, que tem, que faz, que. Enfim, vive as coisas que eu gostaria de viver, sabe? Então, assim, isso é um sinal de alerta. Queira estar, acho que relacionamento é sobre isso, mas em que nível? Porque se excede, tem alguma coisa aí desencaixada, sabe? E aí, eu lembro que quando começou a ficar, as coisas ficarem muito confusas, eu queria brigar com Deus, assim. Eu falei, gente, mas não faz sentido, se não for pra acontecer, se não tiver um propósito nisso, mesmo que não seja pra ficar com essa pessoa ad infinito pra sempre, mas cara, se não tiver nada, se isso não for dar em nada, se
se eu não for evoluir em nada, cara, pelo amor de Deus, assim, eu falando com Deus, pelo amor de Deus, tira esse sentimento, enfim, eu lembro que eu tava numas crises, assim, e eu sei que nessa dia, ficar nesse não relacionamento, porque não era nada oficializado, cara, até a gente, desde que a gente se conheceu, até a gente sentar e conversar e falar assim, não vai nada pra frente, e é isso. Cara, foi papo de quase 2 anos. Você tem noção de você estar num não relacionamento por quase 2 anos? Que é isso, senhores? Como assim? Pelo amor de Deus, gente. Se você tá conhecendo alguém aí, tem pretensão de futuro... Pretensão não, né? Tá conhecendo pra ver no que vai dar, enfim. Cara, qual o seu tempo, né? Porque, assim, 2 anos. E, assim, 2 anos já tinha oscilado. Vamos ficar, não vamos ficar mais, e, enfim. E aí... eu comecei um outro processo de cura bizarro. Eu precisava me curar das projeções. Eu precisava me curar das minhas projeções no outro. E que era diferente desse primeiro processo de cura do primeiro relacionamento. Porque o processo de cura do primeiro relacionamento era sobre eu curar e entender e ressignificar questões com os meus princípios e valores. Não tinha nada de coração partido no primeiro relacionamento. Mas nesse segundo não relacionamento, porque não era nada oficializado, mas nessa experiência romântica, eu tava despedaçada, assim. Eu ficava assim, cara, mas eu já passei por coisa pior. Porque na minha cabeça, aquele processo de 1 ano tinha sido a pior experiência da minha vida. E de fato, foi uma das piores experiências, assim, mais dolorosas da minha vida. Foi um rompimento, mesmo sendo eu que quisesse. Mas aí hoje, parando pra olhar hoje, eu penso assim, cara, esse não, em letras garrafais, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu agradeceria muito, assim, porque eu acho que não tem feeling pra chegar a falar aleatoriamente pra essa pessoa. Muito obrigada pelo não que você me deu, foi muito importante desde então, né? Mas isso olhando hoje, aí eu linko de novo ao que a gente tá falando nesse vídeo, que nem toda história de amor é sobre história de amor. Porque de lá pra cá, cara, se no primeiro eu tinha entrado num processo de autoconhecimento, durante esse não relacionamento, também tinha eu já tava ali em autoconhecimento, continuei estudando, tudo mais, mas a partir desse não eu alavanquei, que eu comecei a identificar outras coisas na tentativa de solucionar esse meu grande interesse na vida e na participação da vida do outro, né? E aí eu me peguei. Aí tem uma coisa importante. A primeira coisa importante é que eu me machuquei muito nesse processo de cura, por tentar, sei lá, ser uma pessoa, mostrar maturidade ou mostrar indiferença. Eu tentava umas coisas que já tinha funcionado em alguns momentos anteriores com outras pessoas, que era assim, se eu descobrir que essa pessoa tá ficando com uma outra pessoa, eu vou levar um baque e eu vou sofrer, mas vou parar de me interessar por ela. Porque, assim, é muito louco quando você gosta de uma pessoa, mas pensar nessa pessoa te gera dor. É uma coisa muito louca, assim, que acontece dentro, sabe? Da gente. E aí aconteceu, eu fui cavando pra descobrir, mas não adiantou. Simplesmente assim, gente, porque as coisas não são fáceis, assim, essas coisas de sentimento, de envolvimento. E aí eu cheguei a ficar com essa pessoa algumas outras vezes depois, mas já entendendo que aquilo não ia pra frente, e entendendo também que naquele momento era o modo como eu conseguia lidar com aquilo. E tá tudo bem, obrigada, Aniele do passado, por essas tentativas e erros, que não tem nada de ruim nos erros se você aprende com eles, né? E enfim, teve um momento desse começo de processo de cura ali, e aí eu tava num grande caos de tudo, sabe? Tinha passado período de pandemia, foi ali naquela meiuca, né? E aí num caos financeiro e profissional, e incerteza de tudo, e essa questão pessoal, e essa dor romântica de coração partido, tava tudo um grande caos. E aí foi onde eu mergulhei ainda mais em 2 coisas. Uma foi, eu comecei a acompanhar pessoas de psicologia,
Terapia cognitiva comportamental, pra entender comportamento, entender... Eu mergulhei muito nisso. E eu comecei a identificar várias crenças em mim. Crenças que me faziam me sentir inferior, que me fazia me sentir insuficiente pra pessoa naquela época, né? E eu chegava a me questionar se, na verdade, aquela dor não era um grande ego ferido, sabe? Meu, porque eu fui rejeitada. E aqui tem uma coisa muito importante pra você levar aí pra sua vida sobre rejeição. E tem até nesse livro que eu citei no início do vídeo. Ninguém rejeita ninguém, tá? Então, assim, você não é rejeitado, a não ser que você tenha essa sensação de rejeição, essa crença, talvez, dentro de você. E por que eu digo isso? Porque as pessoas não estão rejeitando as outras pessoas. As pessoas estão selecionando quem elas querem que esteja na vida delas ou não, no sentido de gostar e ter coisas em comum e ter mesmo projeto, visão de mundo, projeto de vida, enfim. Então, eu já usei esse exemplo em algum vídeo. O fato de eu ir numa sorveteria e escolher o sorvete de morango e não de chocolate não significa que eu estou rejeitando o sorvete de chocolate. Significa apenas que eu quero o de morango, e é isso, sabe? Então, isso é uma coisa importante. Então, se você se sente rejeitado por um coração partido, ou por um romance que não deu certo aí, que você acha que não deu certo, isso não é sobre outra pessoa, isso é sobre você. Então, vai se vasculhar. Por que você se sente rejeitado ou rejeitada, sabe? E aí, enfim... E aí eu mergulhei e descobri várias crenças atreladas a experiências românticas e aquilo que eu tava vivendo, e atreladas a outras coisas que no final se entrelaça, e eu lembro que foi sinistro, porque eu não conseguia ser grata, e eu sou uma pessoa muito grata, né, muito feliz com a vida e com a experiência de viver, e eu lembro que era um processo que eu não conseguia ser grata. Enfim. E aí, deixa eu olhar aqui, já falei disso. Outra coisa, uma das coisas foi vasculhar e começar a entender sobre crença, sobre as minhas crenças e tudo mais. E a outra foi que eu entrei pro mestrado, que era uma coisa que eu admirava nessa pessoa, e que quando a gente tava ficando, eu falei assim, pô, era uma coisa que eu queria muito lá quando eu fiz a faculdade de dança, mas eu abandonei depois. E aí, estando com essa pessoa, eu falei, foi uma coisa que reacendeu, sabe? Então, assim, reverberações para além da história, da experiência romântica, da história de amor, e que me levaram a lugares e consciência, nível de consciência muito importante. E, cara, esse processo de cura dessa experiência romântica, ela durou mais do que o tempo que eu fiquei aí mais ou menos esses 2 anos com essa pessoa. Olha que louco. Uma parada, assim, É porque é isso, né? Tinha muita coisa dentro de mim que eu nem sabia o que era. Então não é sobre outra pessoa. É sobre descobrir o que tinha em mim que eu não sabia. E a partir dessa descoberta começar a esse processo de cura, né? Que é meu. Não é me curar do outro. É me curar do que tem em mim que me afeta quando eu olho o outro. Enfim. E aí... Não foi nesse. Foi nesse próximo. E aí, enfim. Depois dessa experiência, eu comecei a querer ficar... Eu tava com muita vontade de viver no sentido de ter experiências novas. E aí, experiências novas, eu queria sair pra lugares que eu saí pra ir pra festa. Não pegar todo mundo, nem nunca foi, assim, sobre isso. Essas experiências e essas relações. Nunca foi assim, vou pegar um monte de gente. Nunca fui essa pessoa. Mas eu queria muito sair e ter experiências novas e ir pra lugares que eu nunca tinha ido. Eu tava muito aberta pra vida, sabe? E que isso é uma relação de consequência também das minhas descobertas e do que eu queria pra vida pra outras áreas da vida. São coisas que respingam, sabe? E enfim, eu queria ter experiências novas. E aí eu tive um interesse romântico por uma pessoa que eu não conhecia, que eu conheci na internet. Conheci na internet, não. Eu vi na internet e me interessei pela essa pessoa. E aí foi uma doideira, assim, porque eu não sou o tipo de pessoa que sei flertar. Eu não sei flertar, gente. Eu sei ser eu sei ser, assim, a Aniele. Então, sou horrível flertando, não sei fazer essas coisas de
Enfim, né? Não sei nem como se faz, não sei nem de paquera, não sei. Eu sei ser eu e é isso. E aí, sempre que eu tinha interesse em alguém, eu criava formas de... E aí, isso é um bizu legal. Mulheres, né? Homens, cheguem nas mulheres. Mulheres, foca aqui e entenda aqui. Se você não é a pessoa do tipo, eu não consigo chegar na pessoa e já falar nada, porque não sei nem fazer isso. Eu criava formas de situações pra parecer que aquela situação tinha sido o acaso, ou a vida, ou enfim. Essas coisas, destino, sei lá, mas na verdade eu criava um ambiente. Então, eu criava alguma forma de me colocar disponível pra pessoa chegar, se fosse o caso. E aí eu tinha me interessado por uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E aí fui dar uma stalkeada, era uma pessoa que não era muito de mexer na internet, essas coisas, não era muito engajada. E eu lembro que pra chegar nessa pessoa, eu falei assim, mano, eu vou inventar uma pesquisa. Minhas amigas me zoam muito. Mas não inventar uma pesquisa do nada, assim. Eu conseguiria pegar uma pesquisa e contextualizar ali com o projeto, com as coisas que eu tava inserida, com coisas que eu já tinha feito. E aí eu inventei uma tal de uma pesquisa pra chegar nessa pessoa. E aí mandei mensagem. Só que aí, tipo, eu lembro que isso foi meio que de um carnaval pro outro. Porque era uma pessoa que viajava muito. E ela viajava muito e não tava sempre por perto no Rio. Então eu viajava, ficava um tempão fora, depois voltava e ficava um tempo aqui. Enfim, essas coisas loucas, né? Mas eu botei na minha cabeça que eu tava interessada na pessoa. E aí passou, eu lembro que eu tentei, quando eu ia tentar, ela tinha viajado. E aí eu fiquei esperando, passaram-se meses, quando ela fui viver a minha vida, quando ela voltou. Enfim, mandei mensagem e tudo mais. Não concluí a pesquisa, mas cara, o que eu fiz naquela pseudo-pesquisa me deu um insight profissional bizarro de absurdo, que hoje é um diferencial no que eu faço, sabe? As pessoas não fazem... as pessoas na minha área não costumam fazer o que eu faço. Então, assim, uma experiência romântica. Não consegui, não teve sucesso essa experiência romântica. Eu consegui um beijo e nada mais. Mas, cara, o que eu fiz por causa dessa pesquisa, por causa de uma parada que era um interesse romântico, eu consegui um grande insight incrível, profissional, e que dialogou um pouco com a minha pesquisa de doutorado, que eu entrei pro doutorado. Eu tava naquela época ainda terminando o mestrado, tudo mais. Então, olha que doideira. E ainda rendeu um vídeo muito legal, quando eu vi, assim, que não ia rolar. Eu vi a pessoa ficando com outra pessoa, eu falei, ih, deu ruim, me retirarei, porque não... É isso, meu momento, essa é minha deixa para ir embora e não vai rolar. Rolou um vídeo muito legal, vou tentar linkar aqui, que o vídeo é como se desapaixonar por alguém. Eu nem tava apaixonada, tá? Eu só tava interessada só, mas aí eu comecei, a partir dessa experiência, eu comecei a pensar sobre coisas e aí fiz um vídeo. E ficou muito legal esse vídeo. E aí, beleza, resumindo tudo isso, né? Aí eu anotei aqueles pontos cruciais do que levar pra vida com isso, né? Que eu sempre coloco no final de cada vídeo. Primeiro, já falei aqui, a vida é feita de tentativa e erro, e não necessariamente um erro é algo ruim. O que você tá aprendendo com erro, o que você tá aprendendo com experiências românticas que não foram pra frente, que pra você ia ser pra vida inteira e não foi. E beleza, o que você tá fazendo com isso? Com o resultado, com a consequência das suas escolhas que não foi pra frente. E aí tem uma coisa muito importante, que se você repete padrões românticos e nunca alavanca, porque são padrões românticos ruins, tem alguma coisa aí que a vida quer te ensinar que você não tá olhando. Você não tá aprendendo com um erro, com tal erro que você tá experimentando, né, vivenciando. Então você tá deixando de olhar pra algum lugar importante. Que é isso, quando a gente não sabe de alguma questão que a gente tem, a gente vai repetir padrão, isso na vida romântica, isso em qualquer relação da vida, em qualquer área da vida. A outra parada que eu gosto muito de pensar, que é tudo sobre mim. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, pelas consequências das minhas escolhas, e do que eu faço com o resultado das minhas escolhas. Isso é a vida adulta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
E por que eu digo isso? E eu gosto muito disso. Porque é muito fácil a gente responsabilizar o outro, as circunstâncias, e a gente quer responsabilizar o que tá fora, porque responsabilizando o que tá fora, a culpa não é sua, a responsabilidade não é sua, então você não precisa mudar, não tem nada que você precise fazer, porque o erro não tá em você. E aí eu sigo uma pessoa que eu achei incrível o que ela escreveu, aí eu anotei. Às vezes tudo que queremos é alguém pra decidir por nós, para no fim, se der ruim, ter alguém para culpar. Então, deixa eu te falar, ficar culpando e responsabilizando parceiros românticos anteriores ou outras situações da vida não vai mudar a sua vida, cara. O que você tá fazendo com essas coisas que não foram pra frente, seja romântica, seja outras coisas aí, outras áreas da vida, pra você, enfim, pra você viver, lidar. E aí, se o teu relacionamento deu errado, a responsabilidade é sua, seja ela pela sua escolha, pelo seu senso de merecimento ou pela sua permissão. Porque assim, você escolhe a pessoa. Você tem um senso de merecimento que às vezes ele é inconsciente. E por isso que muita gente repete padrão. Padrão de relacionamento bosta. Porque sente inconscientemente que é aquilo que ela merece. Ou que ele merece. Então assim, tem que se vasculhar. E você é responsável também pelo que você permite. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Então, assim, você vai ser responsável. Você é responsável. Outra coisa aqui é que algumas coisas acontecem pra gente potencializar outras áreas da vida que a gente nem está se dando conta. Nessa experiência que eu falei, dessas experiências que eu falei, cara, eu sou outra pessoa. Eu olhei pra dentro, eu identifiquei crença, eu alavanquei vida acadêmica também, que eu não trouxe aqui muito esclarecido, né? Vida profissional, insights profissionais. Então, cara, as coisas da nossa vida, elas sempre estão entrelaçadas com outras coisas, outras áreas da nossa vida. É uma grande teia, sabe? Então, pra que lugar você não está olhando com essa coisa que te aconteceu aí? Seja romântica ou não romântica, né? O termo antifragilidade, que eu sou apaixonada, de um livro, Antifrágil, que tem aqui no meu armário, mas eu ainda não peguei pra ler, mas o conceito, eu já li as primeiras páginas, sair de uma determinada adversidade, sair melhor do que estava antes. Isso é um termo de antifragilidade. Não é só a capacidade de você, sei lá, levar uma pancada e voltar pra situação que você tava, voltar pra como você tava, mas é sair da pancada melhor do que você estava. E acho que isso foi o grande acontecimento dessas experiências que eu trouxe pra vocês e outras na minha vida, assim, de saber sair melhor das experiências que eu vivo em geral, né? E aí, cara, por fim, eu sou muito apaixonada pela minha vida, eu sou protagonista da minha própria história. E aí, quando a gente não se sente assim e acaba projetando muito, a nossa atenção tá muito na vida das outras pessoas, no que outras pessoas conquistaram, no que as pessoas estão fazendo, é porque você tá deixando de olhar pra você, você tá achando que a tua vida tá muito sem graça, enfim. O que você pode fazer pra mudar isso, sabe? Cara, a tua vida é tua, a única coisa muito tua, sabe? O que você tá fazendo com ela e o que você tá fazendo de diferente pra mudar, talvez, essa insatisfação que você tenha. Eu sou muito apaixonada por tudo e olha que eu fiz pouca coisa do que eu quero fazer na vida, viu? E isso aqui é um bom link sobre olhar pra própria história do próximo vídeo, que eu vou falar a partir de uma fofoca que fizeram. Não vou explanar a fofoca, né? Em algum momento eu vou usar isso. É assim, uma fofoca muito aleatória de mim. E eu fiquei pensando o que essas pessoas fofoqueiras, né? Como a vida dessas pessoas deve ser sem graça, elas devem achar sem graça, porque elas estão a ponto de inventar uma coisa aleatória de uma pessoa que nem tem intimidade, enfim. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, pipocado muito sua cabeça, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!